Porque nem todos os usuários de substâncias tornam-se dependentes. Bom, a provável resposta esteja justamente nesta alteração de circuitaria, né, que eu venho falando com vocês a respeito do sistema de recompensa. É possível adicionar a essa resposta fatores psicológicos, genéticos e ambientais. E neste caso entrariam a educação, questões sociais e demográficas. Assim, é necessária a combinação de diversos fatores para que a pessoa se torne independente. Cabe, né, a gente comentar aqui, segundo a APA, que é a Associação Americana de Psiquiatria, é um local ao qual eu busco muita informação, né? Nós devemos distinguir aqueles indivíduos que fazem uso moderado de substâncias, daqueles que abusam de substâncias e os que se tornam dependentes químicos. O uso ele implica em um vínculo frágil com a substância que permite a manutenção de outras relações. É possível usar moderadamente certas substâncias sem abusar delas. Assim, no caso dos medicamentos, o uso correto tem a ver com a dosagem adequada, além de indicação de um fármaco apropriado por um médico. O termo abuso, ele se refere a qualquer uso que transgrida normas sociais vigentes, compreendendo o uso de substâncias ilícitas, o uso inadequado de drogas lícitas, bem como o uso de medicamentos sem a prescrição médica. A dependência é definida como um padrão mal adaptado de uso de substâncias psicoativas. Dá um golinho na água aqui que secou a boca. Bom, levando a perturbações clinicamente importantes, associada à dificuldade de interromper o uso, juntamente com a existência de tolerância, que é o desejo compulsivo, craving, né, e sintomas de abstinência. Existem graus variáveis de dependência que se entendem num contínuo, desde um grau mais leve até o mais intenso. O craving, ou fissura, né, traduzindo aqui, está relacionado com as alterações em vários sistemas de neurotransmissão, como dopamina, serotonina, opioides, glutamato e noradrenalina, que podem variar com o comportamento de procura pelas drogas. Lembrando que a maior quantidade de dopamina induz reforço positivo no centro de recompensa cerebral, relacionando-se assim com o craving. Quando se questiona, existe um componente genético que pode caracterizar a dependência química? Bom, a resposta é muitíssimo provável. O difícil é imaginar que seja algo isolado, já que o que verificamos existir hoje é uma interação gene-ambiente. Esse modelo, que compreende a herança genética das vulnerabilidades e sua modulação ao longo dos anos pelos efeitos ambientais, é hoje conhecido como modelo epigenético. De fato, o componente genético ele tem uma participação importante, mas se não estiver ligada a fatores ambientais, isso apresenta pouca relevância, né, no mundo da ciência. Outro fato é que provavelmente não seja um único gene isolado ou responsável pela dependência química, e tampouco seria transmitido de forma também isolada. O que provavelmente aconteça é que uma quantidade de genes contribua de forma diferente para produzir uma situação de perigo em termos de dependência, contribuindo assim para o fenotipo final. Bom, sendo assim, nós podemos dizer que vários são os fatores que concorrem para o uso de substâncias químicas. Bom, vou dar um exemplo aqui. Sintomas depressivos, eles podem predispor o uso de substâncias químicas,
né? É a hipótese da automedicação, resultado de dificuldades socioeconômicas como desemprego, divórcio, desilusões, né? Uma hipótese socioeconômica, ou serem decorrentes de alterações neuroquímicas, transitórias ou persistentes, produzidas pelo uso crônico ou pela síndrome de abstinência, né? Hipófise neurotóxica. Bom, enfim. É possível que sejam patologias independentes ocorrendo coincidentemente num mesmo indivíduo, né? Uma hipótese genética. Recentemente, estudos têm relacionado craving em dependentes de substâncias psicoativas a fatores genéticos. Por exemplo, dependentes do tabaco com histórico familiar do tabagismo experimentam maior intensidade de craving em situação de estresse daqueles que não têm histórico da família do uso de tabaco. Estudos genéticos realizados com famílias e gêmeos sugerem um componente genético na vulnerabilidade de indivíduos a tornarem-se dependentes após exposição à cocaína. E os dados mostram que variantes funcionais polifórmicas no gene do transportador de dopamina pode modificar a susceptibilidade, vamos colocar assim, para o uso, está suscetível ao uso, ao abuso e dependência de cocaína. Outro estudo com gêmeos monozigóticos, né, idênticos, filhos de alcoolistas, mostram que o risco está aumentado para desenvolver dependência ao álcool do que gêmeos dizigóticos, né, que são não idênticos. Filhos de alcoolistas têm 4 vezes mais chances de se tornarem etilistas do que os filhos de não etilistas, mesmo que separados de seus pais biológicos ao nascer e educados por pais adotivos não etilistas. Filhos de pais não etilistas têm baixo risco de alcoolismo, mesmo quando adotados e criados por pais adotivos alcoolistas ou etilistas. Há um risco de alcoolismo de 25 a 50% entre filhos e irmãos de homens com alcoolismo grave. E estudos têm verificado a relação entre polimorfismos no gene do receptor D2 de dopamina e a dependência de álcool e drogas. Da mesma forma, o receptor D3 de dopamina, o qual está localizado preferencialmente em áreas límbicas, né, ligada a comportamento de recompensa, também poderia ser um gene candidato à vulnerabilidade de desenvolvimento de dependência de cocaína. Estudos pós-mortem em humanos que foram vítimas de overdose de cocaína mostraram resultados semelhantes, pois estes apresentavam uma maior densidade de receptor D3 nas mesmas regiões.